Bom, pessoal, estamos gravando esse vídeo para demonstrar como ajustar os ganhos de entrada da placa K284, que é a placa do alinhamento da máquina modelo 0716S4. Então, eu procurei seguir, né, os mesmos valores de resistência do circuito, os amplificadores operacionais, então procurei seguir os mesmos ganhos, né? E também nas entradas aqui, onde temos o digital de flecha, que também tem 50 mV por milímetro, igual lá da placa. Temos também o ganho de mais 5 menos 5, que tem 2 volts por milímetro. Temos também na nossa entrada o nosso puxamento, o sinal de puxamento que vem lá da placa K275, que é um sinal de 50 mV por milímetro. E por último aqui o nosso transmissor de flecha, que envia um sinal de 49,3 mV por milímetro. Então eu coloquei aqui as nossas entradas e temos também, né, o nosso sinal aqui, não menos importante, de P5 e P6, que a gente vai ver o passo a passo aí para ajustar esse ganho também. E toda essa linha de soma que eu falei, ela vai se encontrar e vamos ver esse resultado aí em OP4 pino 8, que tem um ganho aí de 500 mV por milímetro, igual lá o da placa. Ok? Então vamos aqui no passo a passo de como ajustar, né? Vou dar um play aqui de como ajustar a EK284. Uma observação que eu coloquei esses voltímetros aqui representando o nosso multímetro lá na máquina, que a gente vai utilizar aí para fazer a calibração. Tá bom? Então vamos aqui. Eu vou aqui nos passos em que há necessidade da gente verificar lá no nosso simulador, até mesmo para o vídeo não ficar tão grande, né? Mas no passo 8, antes desse passo, né, tem todo um trabalho feito aí na parte mecânica, o ajuste zero mecânico, para então chegar aí nas partes aí, de circuito e componentes na parte eletrônica. Mas no passo 8 pede para ajustar, né, a base zero da linha de soma mais 15 menos 15 com P6, referência pneumática para o lado esquerdo, ou P5, referência pneumática para o lado direito, observando o pino 8 de OP4 em 0 volt. Então vamos lá, vamos verificar aqui. Eu vou zerar todas as minhas entradas, aqui está em 0, digital de flecha. O meu ganho de mais 5 menos 5 também está em 0. Então todas as minhas entradas aqui eu deixei já em 0. E eu vou ir lá e conferir o meu OP4. Deixa eu aproximar aqui. O meu OP4 aqui, pino 8, podemos ver que tem um valor residual aqui. Então pede-se, né, para retirar esse valor, alterando a referência pneumática, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então eu coloquei esse botão aqui, que seria o nosso pressostato lá na máquina. Então selecionando, uma vez que o pressostato reconhece a mudança de referência, ele vai atracar e vai acionar esse relé lá, igual da máquina, né? Então, vamos aqui ajustar, né, em P6 para zerar esse valor. Podemos ver aqui que há uma alteração de tensão na saída de OP4 pino 8, eu vou deixar em 0. E também vou ajustar aqui em P5, podemos ver que tem um valor residual, vamos também ajustar em 0 volt. Se eu alterar aqui só para a título de conhecimento, né, o valor aumenta lá, até no máximo aqui 4,68 positivo e no mínimo menos 2,05. Então vou deixar em 0, conforme pede o catálogo. A partir desse momento a gente ajustou aqui, a princípio, né, o nosso P5 e P6 deixando no centro do potenciômetro, como vocês podem observar, e também a nossa saída de OP4 pino 8 em 0 volt, ou seja, nós zeramos todas as entradas e o ganho de P5 e P6. Então vamos voltar lá. Esse passo 9, ele já é feito lá na máquina, né, onde você coloca um valor no digital de flecha e você desloca lá o garfo do transmissor de flecha para a direita e verifica se o nosso instrumento vai cair para a esquerda, pois o instrumento ele trabalha o oposto do transmissor. Então isso aqui é uma verificação lá na máquina mesmo. Então vamos para o próximo passo para verificarmos aqui a parte do nosso simulador. Aqui no 10 e 11, né, voltar o digital de flecha para 0 e fixar o garfo do transmissor de alinhamento no seu ponto 0, ou seja, na escala, para qualquer lado que apresente o instrumento indicado nessa situação, corresponde a um sinal vindo do carro alinhador. Por quê? Porque nós já calibramos e ajustamos todas as nossas entradas e ganhos da placa, ou seja, temos 0 volt. Então deve-se deslocar o transmissor até que o instrumento zere. Nesse caso ocorra lá algum sinal residual, se ajusta mecanicamente para zerar esse valor. Então já no passo 12 nós temos aqui colocar o digital de flecha na cabine frontal em 20 milímetros e medir em OP4 pino 8 10 volts, caso contrário ajustar em P21. Então vamos lá, vamos agora colocar aqui no nosso digital. Então para a gente colocar nesse valor, nós temos que calcular, né? Se nós temos 50 milivolts por milímetro, se eu quero colocar 20 milímetros, então é o que vale aqui é 1 volt. Então eu vou ajustar aqui, né, o meu potencial para 1 volt, eu coloquei aqui também duas escalas, né, uma em milivolt e outra em volts. Então vou deixar aqui com 1 volt, que é o que vale aos meus 20 milímetros lá no digital de flecha. E vou lá no meu amplificador operacional OP4 pino 8 e podemos ver aqui que temos menos 9,97. Então o que se pede? Pede para ajustar em 10 volts, né, em P21. O meu P21 é esse potenciômetro aqui, que é o mesmo lá da placa. Então eu vou ajustar aqui para que eu tenha leitura de 10 volts. Se eu alterar ele aqui, ó, nós podemos ver que há uma oscilação aqui na saída. Então, conforme o catálogo pede, vamos deixar aqui com 10 volts, ajustando o ganho do meu amplificador operacional.
10 volts. Vamos para o próximo passo. Então, agora voltar o digital a 1,5 e observar se o instrumento indicador está no fim da faixa vermelha. Caso contrário, corrigir em P1. É apenas uma correção aqui, pessoal, não é P1, é P4. P4 é que você ajusta aí o ganho, né, ou o amortecimento, melhor dizendo, do instrumento. Essa parte de instrumento, como o meu simulador não tem aqui nenhum indicador analógico, então não finalizei essa parte do circuito referente a esse ponto da placa. Mas lá na máquina a gente consegue ver isso muito bem. Então só essa observação aí que não é P1, é P4. Então feito isso, pessoal, no próximo passo, nós temos que voltar o digital a zero, colocar um valor de 90 milímetros no digital da cabine frontal, com o seletor para a esquerda, e na cabine de operação, 90 milímetros no digital, com o seletor para a direita. E o sinal de OP4 pino 8 deve ser 0. Caso contrário, ajustar com P16. Deve-se obter 0 no instrumento indicador. Então vamos ajustar aqui os nossos digitais. Então eu vou aqui colocar o valor de 90. Então 90 milímetros é o que vale a 4,5 volts na minha entrada aqui. Então eu vou inserir aqui 4,5. E a gente vai também inserir. Então coloquei aqui no digital de flash 4,5 e aqui no meu digital, na cabine traseira, eu vou inserir o valor negativo, né? Se eu coloquei aqui positivo, vou inserir aqui negativo. Uma observação é que aqui o ganho já muda, né? Se eu vou colocar ele em 90 milímetros, automaticamente já vai saturar o valor, porque ele é limitado até mais 15 e menos 15. Então eu vou colocar no valor máximo aqui, que o ganho dele é diferente do digital de flash. Então eu coloquei no valor máximo, que já satura o valor, e vou lá e vou verificar na minha linha de soma saída de OP4 pino 8, temos aqui um valor residual. Eu vou alterar aqui em P16, conforme pede, só para a gente verificar aqui, né, esse ganho de P16. Então podemos ver aqui, ó, uma alteração gradual a partir do momento que eu ajusto em P16. Então o catálogo pede para ajustar a 0 volt, então eu vou ajustar aqui até eu conseguir o ganho mínimo lá no meu operacional. Então consegui esse valor mínimo de 0,17, que é menor do que 1 milímetro, porque 1 milímetro no nosso amplificador pressional é 500 milivolts por milímetro. Então nesse ponto eu ajustei o P16. Vamos para o próximo passo. Uma vez ajustado o P16, nós temos aqui, né, agora a relação de ganho de P9 e P10, onde basta você colocar o transmissor de alinhamento com o valor. Aqui está 180 para máquinas na bitola larga, mas o que normalmente a gente utiliza em bitola métrica é 160 para o lado direito e colocar no digital frontal para a esquerda também 160 ou 180. Caso não se obtenha 0 no instrumento, o indicador deve se ajustar em P9. Então vamos mostrar isso lá, né, no simulador. Então aqui agora eu vou zerar o meu digital, não vou utilizá-lo mais. Vou lá aqui no meu digital de flash e vou zerar. Zerei meu digital de flash. E agora eu vou aqui no meu transmissor de flash, onde nós temos um ganho, em que se eu colocar 160 milímetros multiplicado por 49,3 milivolts, é o que vale aproximadamente 8 volts. Então eu vou ajustar aqui em 8 volts. Vou ajustar aqui em 8. Ajustei em 8 volts, que é o que vale a 160. E vou colocar lá no meu digital, né, no meu digital aqui, o mesmo valor, né, menos 8 volts. E a gente vai verificar aqui na saída de OP4 pino 8, que já está em 0 volts. Mas vamos lá em P9, para a gente ir em P10, para a gente ver isso aqui. Então vou deixar aqui o P9 e P10 está aqui na parte inferior da tela. E aqui a gente consegue visualizar lá o nosso voltímetro. Então eu vou alterar aqui em P10. Vou alterar aqui em P10. E nós podemos ver um valor, né, já na nossa saída de OP4 pino 8. Então eu vou ajustar aqui em 0 volt, conforme pede lá o nosso passo a passo. Ajustei, conforme pede o catálogo. E agora eu vou levar o meu valor aqui, o meu garfo lá do transmissor, para menos 60, 160 milímetros, ou seja, para o outro lado. Então eu vou colocar aqui em menos 8 volts. Colocar aqui em menos 8 volts, para a gente ajustar agora o meu P9. Então o P10 eu não mexo mais, já calibrei. Porém agora eu tenho que alterar também aqui a minha referência no digital. Então eu vou alterar aqui, passei para mais 8. E aqui temos um valor, né, já na saída. E eu vou agora em P9. Vou aqui em P9, podemos ver o valor alterando lá. Então eu vou ajustar aqui para 0 volt conforme pede o catálogo. Então o valor mais próximo é 0,02, que é menor que 1 milímetro. Então ajustei P9 e P10. Vamos para o próximo passo. Então já ajustei P9 e P10. Aí agora pede-se para colocar o garfo transmissor na corda. O instrumento indicador deve indicar 0, pois está na linha reta. Caso contrário, deslocar o transmissor. Então isso é mais parte mecânica. Agora na parte eletrônica, isso pede-se para colocar 190 no display de puxamento e 65,3 no digital frontal, e o instrumento indicador deve indicar 0, ou seja, nós vamos encontrar esse valor lá na saída do operacional OP4 pino 8,
Caso não esteja zero, a gente vai ajustar em P18. Então vamos lá. Então eu vou aqui primeiramente, eu vou zerar o meu transmissor, deixar o valor zerado. E vou aqui agora, né, colocar o meu valor no puxamento. Meu valor de puxamento é 50 mV por milímetro, então eu tenho que inserir 190, é o que vale a 9,5 volts. Então eu vou colocar aqui 9,5 volts. O mais próximo que eu conseguir aqui, 9,53. E vou colocar, né, no meu digital, agora, 65,3 milímetros, que é o que vale a 3,265. Então eu vou reduzir aqui, vou colocar 3,265. O máximo que eu consegui aqui é 3,300, então vamos deixar assim. E podemos verificar que há um valor, né, residual aqui no meu amplificador em OP4 pino 8 de 3,73. Então nessa forma agora nós vamos ajustar em P18. Então vou ajustar aqui em P18, podemos observar lá na minha saída uma alteração. Então dessa forma nós estamos ajustando aí a nossa compensação de 3 pontos da máquina modelo 0716 S4. Então vou deixar bem próximo do zero. Ajustei aqui 0 volt conforme pede o catálogo. Então feito isso, pessoal, aqui logo após aqui tem o cálculo, né, que vai ser explicado aí no treinamento. E esses passos a gente vai mostrar no próximo vídeo aí, tá bom? Valeu, pessoal.